Fala rapaziada, videozinho rápido e o vídeo de hoje ele é um vídeo muito importante para quem gosta do setor elétrico. A gente vai passar por todas as empresas, saber qual faz sentido e qual não faz sentido investir nas ações agora. E também vamos falar um pouquinho da Taesa, aquele videozinho para entender essa recomendação de venda, calcular preço teto, preço justo e saber se chegou a hora ou não de vender ou de manter as ações na carteira. Bom, então direto ao ponto, primeiro a gente vai entender o que é essa recomendação de venda que fez com que as ações da Taesa caíssem quase 5% nos últimos dias. O BBI ele recomendou um preço-alvo de R$ 38 por ação, o que implica em uma desvalorização quando a gente olha ao preço atual da companhia e reforçou a recomendação de venda para a companhia. Então, o que eles trouxeram como base é que eles incorporaram principalmente esse novo cronograma de investimento. Então, todo o CAPEX que ela tem, ela foi incluída nessa conta junto com 400 milhões de RAP, que é a receita anual permitida, que esse investimento pode trazer. E apesar da recomendação de venda, eles também reforçam que a Taesa ela é uma boa opção para quem busca renda passiva. Então, ela é uma boa pagadora de dividendos, deve entregar um rendimento em forma de dividendos 8 e 11% até 2031, só que essa recomendação de venda ela é baseada na precificação. A Taesa hoje, quando ela é comparada aos pares de setor, ela é considerada uma empresa cara, uma empresa que tem um baixo retorno, com base nesse novo preço-alvo, ela teria que cair mais ou menos 6%. Então, antes de falar dela e dos números da empresa, a gente vai entender o que está acontecendo hoje com todo o setor elétrico. O BTG, por exemplo, ele acabou de soltar um relatório trazendo uma expectativa de retorno em cima das elétricas. Depois de toda essa valorização recente para 2026, eles enxergam um prêmio em queda. Eles trouxeram também um guia de cobertura para todo o setor de utility, então vai ter empresa elétrica e também as empresas de saneamento. E a T-Real, aqui a expectativa de retorno que eles têm em cima do setor, ela não é muito animadora, porque quando ela está abaixo dessa linha, ela apresenta um desvio padrão que não é favorável para o investidor. Então, quanto mais alto ela tiver, maior a TIR, maior a expectativa de retorno, e ela sempre vai combinar com aqueles momentos de crise, de dificuldade. Até 2021, até 2024 foi um momento positivo para comprar as empresas do setor elétrico. Com esse desvio negativo, o risco de carrego dessas empresas ele começa a aumentar. Então, todo o setor elétrico, e a gente está olhando aqui, ó, IEX, o índice de setor da Bolsa, ele teve uma alta muito forte agora em 2025. Agora, olhando para 2024, desde o início do ano, de janeiro até o dia 30 de dezembro, o índice de setor elétrico ele teve uma queda de mais de 20%. Aqui foi um momento favorável, surgiram várias oportunidades do setor, até que o mercado enxergou isso e toda essa alta recente ela está muito mais ligada ao ajuste e uma correção do mercado. O BTG usou a palavra anomalia no ano de 2024, porque o resultado das empresas saltando 50%, 60%. Então a alta do índice elétrico foi de 60% no último, só que ele só corrigiu toda a queda dos últimos 2 anos. Então a gente vai passar empresa por empresa, olhar a recomendação do BTG, olhar o potencial e o dividendo esperado de cada uma. A Auren, eles têm recomendação de compra e o potencial de 6%, o dividendo só para 2027. A expectativa de retorno ela é de apenas 8%, o que faz sentido porque a Auren ela não paga nenhum dividendo ainda. Depois tem a antiga Eletrobras, a Axia Energia com recomendação também de compra, potencial de 20%. Aqui ela consegue juntar hoje tanto o ganho de eficiência quanto a expectativa de valorização por causa da privatização com um bom pagamento de dividendos. Ela mudou a política, ela está pagando muito mais e ela tem uma frequência de pagamento também maior. Depois a Eneva e a Engie com potencial muito baixo e de até queda na cotação. E a expectativa de retorno em cima da Engie é de apenas 6%. E a média do setor de geração é 6,5%, é muito baixa. E agora falando um pouco de transmissão, a única com recomendação de compra é a Alupar, com mais de 9%. A Taesa, assim como o BBI, tem recomendação de venda. A cotação ela teria que cair 17% e tem uma TIR de apenas 4,4%. A ISA Energia, recomendação neutra, preço-alvo de R$ 26,90 e uma TIR de apenas 6%. A TIR do setor de transmissão é a menor de todos o setor de utility. Depois, distribuição é aquele que está melhor posicionado. Então, a CEMIG ela tem recomendação neutra, um potencial de 14% e uma TIR de 9,32%. No caso dela, é o que maior tem, né, o potencial de retorno é a Energisa. Eles estão visando muito mais crescimento e valorização.
o retorno em forma de proventos é muito baixo no caso delas. Ela deve pagar 1% agora em 2026 e 2% em 2027. Então, eles estão esperando um crescimento de resultado e valorização na casa de 11%. A Equatorial também, o investidor deve visar a questão do crescimento, tá? E eles trazem a Light aqui como o maior dividendo de todo o setor elétrico. Só que isso aí é muito mais uma expectativa e vale lembrar também que o BTG se tornou sócio, ele tem a segunda ou terceira maior posição hoje como acionista da Light, então ela pode sim sair de recuperação judicial e voltar a trazer algum provento. Mas vale lembrar que eles também são sócios da companhia. E agora, o setor de saneamento, expectativa muito baixa, tá? O nosso foco mesmo aqui é o setor elétrico. E a Taesa, o próprio BTG tem a recomendação de venda, espera que ela pague quase 9% agora em 2026, quase 11% para 2027. Então, praticamente em todos os cenários, a Taesa ela vai ter dificuldade na renovação de concessão. É uma empresa muito alavancada que a gente já vai ver na análise fundamentalista, mas ela ainda é uma ótima pagadora de dividendos. Bom, então análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. A gente pega a DRE da empresa no maior histórico possível, e aqui a gente já consegue ver que ela nunca trouxe nenhum prejuízo e consegue crescer no longo prazo, tanto a receita quanto o lucro. Então, por mais que dificuldade que o mercado coloque, a Taesa no longo prazo, ela se provou que consegue entregar crescimento e também um bom retorno para quem é sócio. Agora, olhando para o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, essa tese é de Warren Buffett, ela é também a empresa mais rentável do setor. Entre ela e ISA Energia, por exemplo, ela tem uma vantagem de mais ou menos 5% na rentabilidade, sempre foi muito previsível e o ROI atual fica acima da média histórica da empresa. Agora, olhando para o dividend yield, tese essa de Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica acima de 10%. Esse daqui é o grande diferencial da Taesa, quando comparado não somente com o setor elétrico, mas comparando ela com toda a bolsa de valores, ela é uma das poucas empresas que conseguem manter um pagamento acima de 2 dígitos e esse pagamento ele é recorrente, ele não é baseado em grandes pagamentos extraordinários, apenas nos últimos 3 anos que ela diminuiu um pouco por conta da dívida e dos investimentos, mas ainda assim o menor valor aqui é de 7, quase 8%, o que é um excelente provento para quem é sócio da companhia. Bom, agora olhando preço sobre lucro, regressão à média, tese essa de Robert Shiller, ela tem um PL atual de 8 vezes o lucro, que mostra que ela está acima da média histórica de negociação, que é de 7 vezes o lucro. Então ela está muito próxima, não dá para chamar a Taesa de uma empresa cara, mas ela está sim um pouco acima do preço justo histórico dela. Dívida líquida sobre EBITDA, tese essa de Peter Lynch, e esse aqui ele é o contrário do dividendo. Esse aqui é o ponto mais negativo, aquele que mais chama atenção para quem estuda a empresa, que é a questão da alavancagem. A média da empresa é acima de 3 vezes, então historicamente ela sempre foi uma empresa que pode ser considerada endividada, só que de uns anos para cá essa alavancagem ela diminuiu muito. Eu até trouxe aqui, 2019, que ela ficou próxima a 5 vezes, e a alavancagem atual, ela vem de 4 anos para cá, essa relação de dívida líquida versus a geração de caixa na casa de 4 vezes. Então, está muito alta, é um ponto de atenção, está em cima, inclusive, do próprio setor elétrico, que é conhecido como um setor muito alavancado. Então, o desafio para ela é muito grande, porque ela precisa equilibrar a alavancagem da companhia, precisa equilibrar também uma quantidade muito alta de investimentos e ao mesmo tempo ela precisa pagar dividendo e retornar para quem é investidor da Taesa. Então esses 3 pontos, ele é um ponto que o mercado se debruça e se concentra nos próximos anos da companhia. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte da empresa. Bom, fora isso, a gente vai calcular também o preço teto. Para facilitar, eu peguei os últimos 4 anos fechados, ela pagou uma média de 3,63, então o que a gente vai fazer é pegar esses 3,63 e dividir por 6%, que é o consenso mínimo de mercado, ela teria um preço teto de R$ 60 por ação, mas para aquele investidor que não quer, ele quer um rendimento maior, porque ela tem um bom histórico e o risco envolvido, caso ele peça 8% envolvido, o preço teto seria de R$ 45. Então ainda tem uma margem sim de mais ou menos 10% ali para a cotação atual. Agora a gente vai calcular também o preço justo, tese de Benjamin Graham, lembrando que preço teto e preço justo são fórmulas diferentes com a finalidade também diferente.
A fórmula está aqui em cima, pode pausar o vídeo caso você queira. Pega 22,5, multiplica isso pelo LPA, que é o lucro por ação, e multiplica de novo pelo VPA, que é o valor patrimonial por ação, que é 22,19, extrai a raiz quadrada disso. E o preço justo seria de R$ 50 por ação. Então, tanto o preço teto quanto o preço justo, existe uma pequena margem para quem é investidor da Taesa. Bom, e para a gente finalizar o vídeo, comentar um pouco também sobre essa questão da máxima histórica recente, sobre o que fazer se o investidor vende ou se mantém ali em carteira. E nesses momentos é sempre muito importante olhar para a realidade individual de cada um. Não vai seguir recomendação de venda ou de compra, porque o mercado ele não tem as mesmas premissas que o investidor individual tem. Ele vive de valorização de taxa, o investidor vive de acúmulo de rendimento, provento e JCP. E sempre que eu posso, e sempre que eu puder também, eu vou trazer experiência pessoal minha, de alguns anos de mercado, sobre aquilo que eu faço para que o investidor consiga tomar a melhor decisão possível para ele. Eu queria ser sócio da Taesa, não vou mentir, tá? De verdade, só que nesse preço, para mim, não faz sentido ainda. Vou analisando, vou acompanhando, tá? Eu analiso a Taesa lá desde 2016, 2017, tinha uma compra numa carteira antiga que eu fiz de algumas ações, acho que 400 ações, ao preço de R$ 21, tá? Eu queria não ter me desfazido da carteira, mas por alguns problemas aí pessoais eu precisei me desfazer. Mas olhando para o perfil pessoal, eu giro muito pouco a carteira, tá? E essa carteira aqui que eu estou apresentando para vocês, desde que ela foi criada, eu nunca vendi nenhuma ação da carteira. E isso é convicção de que vai resultar lá na frente na ótima performance que a gente tem, tá? Só que cabe também analisar uma ação, uma posição, depois de toda essa alta recente. É errado investidor que faz um alto giro, que assim que a ação subiu, ele vai lá e se desfaz. Aquele investidor que ouviu o youtuber favorito dele falar que a empresa tá cara, a Taesa tá cara, custando R$ 35, e na primeira alta ele se desfez e deixou de ganhar uma grande valorização. Então, quer dizer, um alto giro, aquele investimento ativo que, acreditando que tem algum lucro no mercado, ele não é favorável, só que também não se desfazer de nada, não avaliar uma ação depois que ela atingiu uma máxima histórica e saber se faz sentido ela tá cara, ou falar, opa, por que ela subiu isso tudo? Por que ela subiu 22%, 30%? Será que o resultado, a perspectiva futura, ela é favorável? A questão fundamental, a questão do pagamento de dividendo, esse tipo de análise ele faz todo sentido. Buffett, Bassi, todos eles fazem isso. Então, se chegarem à conclusão muito séria de quem faz sentido se desfazer da empresa com base na análise fundamentalista, aí não tem nenhum problema. Isso é inerente ao investimento. Na minha visão, os fundamentos dela não se alteraram, tem toda a dificuldade, mas ainda tem sim uma excelente recomendação, tá? Uma excelente remuneração, beleza? Então, esse foi um vídeo de hoje. A gente falou da Taesa, mas a gente falou também de todo o setor elétrico. Deixa no comentário se vocês gostaram, se você é sócio de alguma empresa ou se está esperando alguma oportunidade melhor de se tornar sócio dela, beleza? E se você viu esse vídeo até aqui e te ajudou a enxergar boas oportunidades e pensar em uma renda passiva com mais clareza, já se inscreve no canal, ajuda a gente aqui. Aqui eu trago conteúdo prático sobre ação, dividendos, investimentos de forma simples e sem enrolação. Porque aí, né, para te ajudar a investir melhor todos os dias, deixa o like também para fortalecer o canal, comenta quais dessas ações que você já tem ou qual te chamou mais atenção e você pretende colocar na sua carteira. Ativa o sininho também para não perder outros vídeos e toda semana tem conteúdo sobre novas ações aqui, ações que eu acho interessante, ações que eu tenho em carteira para a gente analisar com inteligência, analisar e ganhar dinheiro com inteligência.